A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando o Ponto de Vista de hoje, conversando com todo o estado do Paraná, eu, João Barbiero, aqui na Rede T de Rádios, em todas as nossas emissoras interligadas do estado. Vamos conversar agora com... Eu disse esses dias, eu comentei no nosso programa, só que foi no programa lá na Lagoa Dourada, conversando com Ponta Grossa, com a região dos Campos Gerais, que era um político diferente. Hoje nós estamos falando com o Paraná inteiro, no nosso ponto de vista, nesse sábado de manhã, em toda a rede de rádio da nossa T. Este político diferente, eu falo porque há, eu acho que 10, 12 anos, é presidente da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem um orçamento muito maior do que muitos municípios do Paraná. E tem uma responsabilidade gigantesca com todos nós paranaenses. Porque, afinal de contas, é ali que as coisas acontecem. Nos bastidores da política que os projetos avançam, não avançam, progridem, não progridem, assim por diante. E esse homem, com muita habilidade, ele tem... e uma diplomacia, assim, ele tem administrado a Assembleia de tal ponto que os próprios participantes, os outros deputados, os próprios colegas deputados chegam na eleição da mesa, acabam dizendo, não, tem que ser ele de novo. Esta habilidade de cuidar da parte interior e da convivência exterior, tanto com o executivo quanto com o povo, faz com que ele volte sempre a ser presidente da Assembleia. E por isso eu quis falar com o Traiano. Chamar assim porque o Ademar Traiano é conhecido em todo o estado como o Traiano, deputado Traiano. Você vai lá no Prudentópolis, é Traiano. Você vai lá no Maringá, falam do Traiano. E eu tive com ele esses dias em Foz do Iguaçu e disse, cara, tem que aproveitar um pouco mais do conhecimento político desse cara e trazer para o nosso programa. Tudo bem, Traiano? Como é que tá? Tudo bem, Barbiero. É um prazer enorme conversar com a tua emissora, que hoje chega ao Paraná todo, com uma audiência extraordinária, e é lógico que é um momento oportuno para que a gente possa validar, né, todas as ações que nós estamos fazendo aqui como Poder Legislativo, como deputado estadual, nesse tempo em que presido a Assembleia, na minha história de vida como deputado, alguém que já foi vereador e prefeito também. Então, eu quero te deixar muito à vontade para que a gente possa fazer uma boa conversa e que os paranaenses possam, enfim, conhecer um pouco mais do deputado Traiano e de toda a sua história. Ô Traiano, me diga uma coisa, você gosta de tomar chimarrão? Você é da região ali de Beltrão, né? Você toma chimarrão ou é mais do cafezinho? Não, eu sou um tomador de chimarrão permanente, tomo todas as manhãs no meu gabinete, tomo em casa, e portanto eu estou cultuando a tradição da minha região e aquilo que os meus pais, né, trouxeram quando vieram do Rio Grande do Sul, depois para Santa Catarina e depois para o sudoeste do Paraná. Os teus pais eram gaúchos, Traiano? Meus pais eram gaúchos, meu pai nasceu em Garibaldi, minha mãe em Lagoa Vermelha, fixaram residência na sequência em Joaçaba, e em 1948 desbravaram a região sudoeste, de Francisco Beltrão, onde fixaram residência com uma primeira atividade comercial, a primeira churrascaria que se instalou em Francisco Beltrão era um dos meus pais. Traiano, você começou na política como? Por que você começou? Por que se disse, não, para aí, eu tenho que me envolver nessa coisa? Como é que aconteceu isso na tua vida? Bom, eu acho que eu trago no sangue, né, por vocação, a questão política. Meus pais, meu pai principalmente, ele nunca foi um político, né, de disputar cargo, mas era um apaixonado pela política, sempre se envolveu, né, desde que chegou em Francisco Beltrão, e esta herança passou, né, para a família. Eu sou político
desde do movimento estudantil, desde os meus 14 anos de idade, já iniciei no movimento estudantil, disputando cargo. À época fui membro da União Beltronense dos Estudantes Secundários. Eu cresci na ditadura militar e é claro que na ditadura militar nós tínhamos apenas 2 partidos, né? Ou era Arena ou era MDB. E eu fiz parte dessa história do MDB com figuras ilustres à época no sudoeste do Paraná, como Scalco, Denis Schwartz, tantos outros nomes, sabe? Então eu tenho um berço histórico. Meu falecido sogro foi prefeito de Francisco Beltrão por 2 vezes também, pertencia ao MDB, mas essa vocação, ela é muito minha, muito pessoal. Eu sempre fui um apaixonado pela vida política e comecei assim, muito jovem. Depois, mais tarde, eu saí de Francisco Beltrão com 20 anos de idade, por não ter recurso financeiro para estudar. Fiz o 2º grau, meus pais também não tinham recursos, e fui morar em Santo Antônio do Sudoeste, é uma cidade a 90 quilômetros de Francisco Beltrão, tá? Cidade de fronteira. Lá na fronteira, até 1985, já só elegia apenas vereadores, por ser área de segurança nacional, tanto os municípios de fronteira quanto as capitais. Eu fui morar em 74, 75 em Santo Antônio. E em 82 eu já fui o vereador mais votado da cidade, porque eu me envolvi em tudo. Eu era presidente de entidades, de igreja, de conselho de igreja, de clube de serviço, me envolvi em tudo, e também eu era um líder político que se opunha ao regime, e eu era a oposição lá em Santo Antônio do Sudoeste, porque tudo era nomeado, inclusive o prefeito. Sabe? Então, dessa resistência... Que ano que era isso, Traiano? Se lembra, assim? 75 até 85. Certo. 82 eu me elegi vereador, com a maior votação da história do município de Santo Antônio. Portanto, eu, após o mandato de vereador, que à época era de apenas 3 anos, porque a eleição de prefeito foi em 85, então os prefeitos tinham um mandato de 6 anos, e vereador também. Então, como a nossa eleição dos municípios de fronteira e capital, ela foi no meio do mandato, então eu tive um mandato de 3 anos de vereador e um mandato de 3 anos de prefeito. Eu me elegi prefeito em 85, à época o governador era José Richa, que elegeu todos os prefeitos de fronteira e também da capital, que foi o Requião na época, que tinha também uma ligação com o governador Richa. Então eu venho desse berço político de resistência, desde quando jovem, no movimento contra a ditadura. Fui para a fronteira, ali sim impregnava a força maior da ditadura, porque tudo era nomeado. E eu era resistência, eu fui um resistente à ditadura e cresci politicamente com esse histórico, onde eu virei vereador e prefeito da cidade, e mais tarde, deixando a prefeitura, um ano depois, me elegi deputado estadual. Viu, Traiano, comprova isso uma entrevista que eu fiz recentemente com o presidente Lula. Eu questionei, eu disse assim, por que Lula não abre espaço para novas lideranças? Ele disse assim, liderança não se constrói de uma hora para outra. Essa tua história me faz entender o que o Lula respondeu naquela oportunidade da entrevista que eu fiz com ele. Dá para entender isso, né? E essa experiência que você acabou obtendo na resistência, naquele momento da ditadura, tudo isso te faz ter uma leitura também agora de futuro, né? É lógico, né? Eu acho que tudo isso é válido, e até porque você amadurece, né? Esse período em que eu atuei politicamente na ditadura, claro que eu ainda muito jovem, né? No meu ímpeto da juventude, às vezes você se torna também tanto quanto radical.
Eu enfrentei lutas homéricas lá na região, o sudoeste do Paraná, que tem uma tradição da pequena propriedade, de grandes líderes, nomes políticos se sobressaíram. E, enfim, nesse período eu comandei vários movimentos. Eu lembro-me da peste suína africana, onde o sudoeste tinha uma tradição de pequena propriedade e de criadores de suínos. E naquele período se estancou toda e qualquer possibilidade de vender. Então eu comandei inclusive essa greve, como líder da greve, comandando, enfim, uma região inteira, enfrentando força militar, ameaças. Entendi. Mas era da minha índole como jovem, que desafiava o mundo. Então eu cresci desse movimento e por isso virei um político à época, quando as mudanças aconteceram de MDB com a Arena. E a partir daí, é lógico, eu fui evoluindo, exercendo mandatos de deputados. Eu já estou no 9º mandato de deputado estadual. Eu disputei 11 eleições consecutivas de vereador, prefeito e deputado estadual. E já exercendo por 9 anos como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o 5º mandato como presidente da Assembleia. E é lógico que todo esse tempo de vida me fez amadurecer, ter habilidade, saber ouvir, compreender as forças políticas, a própria oposição. Tudo isso me permite hoje estar na condição que estou e também pensar no futuro. Ô Traiano, me diz uma coisa, nessa seara política, até uma curiosidade minha, qual é o político? Você falou aí do Euclides Scalco, então, qual é o político assim, não necessariamente presente ou do passado, mas quem que é uma referência assim que se diz, puta, esse cara nem que faça parte da história do país, quem que é o cara que assim, se diz, esse cara é uma referência boa para os jovens de agora estudarem ele e foi uma referência boa para você? Bom, veja bem, eu criei a minha própria identidade. Eu nunca fui um político, que fui patrocinado ou bancado por qualquer outro nome da minha região. Até porque quando eu saí candidato a deputado estadual pela primeira vez, eu era, na verdade, a grande zebra, porque eu me colocava contra todos os grandes nomes da época da região sudoeste do Paraná. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelos discursos políticos do período da ditadura, Ulisses Guimarães, Alencar Furtado era um grande nome. Alencar Furtado, discursos homéricos, lindos, maravilhosos. Hélio Duque, um grande economista. Enfim, isso tudo eram referências para a gente, que vivia na oposição. Mas assim, eu sempre, a minha identidade eu construí. Eu nunca dependi de ninguém para chegar onde cheguei. Eu fui candidato a deputado, isolado, sem apoio político de grandes nomes, e construí a minha vida política sempre dentro da minha determinação. Para o momento presente, vamos trazer um pouco mais para esse momento agora, nosso bate-papo. A Assembleia está extremamente atuante e ela criou, dentro desse perfil da tua identidade própria, também a sua identidade própria, adquirindo o respeito do judiciário, do executivo. Hoje a relação executivo, legislativo, como é que está essa relação governo do estado, governo Ratinho, com a Assembleia? Como é que você vê essa relação hoje, presidente? Bom, eu acho que eu posso me considerar, dentro desse jogo político aqui no estado, um vencedor. Por quê? Porque eu já passei por vários governos e isso também vai me perpetuar, porque dificilmente alguém do Poder Legislativo vai atingir a condição que eu atingi.
Veja bem, eu passei pelo governo Beto Richa, fui líder do governo, eu fui presidente da Assembleia, enquanto o Beto foi governador. Veio a virada de governo, que veio o Ratinho como governador, me mantive presidente, é um feito histórico, nenhum político do Paraná conseguiu ser presidente de uma virada de governo. Então, mas isso tudo só foi possível exatamente pela forma como a gente conduz o poder legislativo, sabe? A harmonia entre os poderes. Eu adquiri uma credibilidade muito grande junto às esferas do Executivo, Judiciário, Ministério Público, porque não radicalizamos, nós temos uma sintonia perfeita, respeitando, né, a cada poder, a sua individualidade dos seus presidentes. Convivi com vários presidentes do Tribunal de Justiça e, portanto, isso tudo nos dá a condição de poder, enfim, fazer um mandato aqui como presidente da Assembleia seguro e também dando segurança aos demais, né, pelas decisões que a gente toma. Eu sou um político que democratizei o poder legislativo, respeito muito as oposições, trato como magistrado todos os deputados, defendo o poder como ninguém e defendo o parlamentar. Eu acho que isso é fundamental, sem temor da crítica pela crítica. E resgatamos a imagem do poder legislativo pela forma como nós estamos hoje conduzindo o poder. Então, a interiorização da Assembleia, a abertura da Assembleia Legislativa para principalmente os mais jovens, resgatando dos nossos jovens esse sentimento de amor, né, pela vida política, trazendo para dentro da Assembleia, mostrando o que é o parlamento. Então, tudo isso me dá a condição de poder viver harmonicamente com os demais poderes. E essa interiorização da Assembleia também acaba aproximando a Assembleia da comunidade, né? Uma iniciativa que o próprio primeiro secretário e o Alexandre Cury, junto com a presidência, né? Me parece que foi uma decisão conjunta de levar a Assembleia também para o interior, para as cidades. Aproxima, né? Não põe o deputado numa bolha, né? Ele tem condição de estar mais próximo, até mesmo de ser cobrado, né, Traiano? Que faz parte, né? Sim, veja bem, eu e o Alexandre Cury, a mesa executiva, a deputada Maria Vitória, nós temos uma sintonia perfeita. E também é claro que todas as decisões aqui, elas são colegiadas. A interiorização da Assembleia é fruto de uma ação que envolve todos os deputados, valorizando os deputados das regiões dos quais eles representam. E a gente vai para o interior, prestigia as grandes lideranças, os nomes, né, que construíram a história das regiões, com menções honrosas, dando a eles a legitimidade daquilo que eles fizeram pelas suas regiões. A presença dos deputados tem sido muito intensa. Então, tudo isso é fruto de uma construção permanente. Mesmo as economias que o Poder Legislativo faz e devolve ao Tesouro do Estado, também é fruto dessa conscientização de todos os deputados, certo, da base do governo e também da oposição. E esses valores, eles estão sendo destinados para programas que atendem o Paraná como um todo. Agora nós estamos aí em participação com o governo num programa que beneficia cidades até 7.000 habitantes, que Asfalto Novo, Vida Nova. As cidades pequenas, todas elas receberão asfalto nas ruas que ainda não têm asfalto, sabe? É um grande projeto, melhora a qualidade de vida da população e prestigia os deputados, que é recurso do Poder Legislativo devolvido ao governo. Numa parceria a gente faz, são 164 cidades iniciais. O governador deve anunciar agora, em breve, para as cidades até 12.000 habitantes. E aí, na sequência, vai fazendo para as demais. Então, essa sintonia entre o Executivo e o Poder Legislativo, ela é perfeita.
né? E isso tudo valoriza o poder, e o governador tem feito, em todas as suas falas, elogios ao Poder Legislativo, independente de posição de cada deputado. Certo. As emendas por indicação, elas são bem respeitadas, sejam deputados de situação, de oposição? Como é que se administra isso? Olha, claro que dentro da base de apoio existem os programas de governo. A gente eu não gosto de falar de emenda, né? Porque quando se fala em emenda também tem assim uma cultura meia negativa. O governo, dentro dos seus programas de governo, disponibiliza aos deputados, né, determinados valores para poder, enfim, o deputado indicar para o seu município recursos dentro desses programas de governo, em todas as áreas. A própria oposição, fruto dos recursos economizados pela Assembleia, também nós atendemos os deputados de oposição. Cada um deles pode indicar também dentro dos programas de governo até 3 milhões de reais. Uhum. Então, ele vai lá, faz o contato com o prefeito faz um projeto, o prefeito faz o encaminhamento pelo protocolo, informa a Casa Civil e a Casa Civil autoriza a liberação dos recursos dentro de programas de governo. Então é assim que a gente trabalha. É por isso que, graças a Deus, né, a gente tem essa sobrevivência longa aqui na presidência da Assembleia. Isso é inevitável só te provocar ou conversar sobre isso, sobre a questão da Copel, né? Passou a venda da Copel, foi discutido nos bastidores bastante e tal. Claro, a oposição tem que fazer o papel dela, de fazer os questionamentos, principalmente o deputado Arilson, que encabeçou bastante isso. Mas eu queria te pedir, assim, até para deixar o paranaense tranquilo, qual foi a tua convicção em relação desta venda da Copel, para que isso tivesse esse trâmite dentro da Assembleia, de uma forma até muito amena, né? Claro, com os gritos da oposição, mas é papel da oposição. Qual é a tua convicção em relação a essa questão da Copel? Bom, eu acho que, primeiro, é importante que a gente deixe claro posicionamento, né, de cada um ideológico. Eu, por natureza, por ser político e empresário, eu tenho a leitura de que toda e qualquer iniciativa que venha da iniciativa privada, ela dá mais resultado. Isso já é fato consumado, questão da telefonia. Quem não lembra que há 20 anos atrás, quem tinha vários telefones e alugava fazia dinheiro. Hoje não existe mais isso, porque a competitividade, ela existe e facilita a vida do cidadão. Então, a Copel, para que todos possam compreender, e olha, eu estive em São Paulo com o governador, para bater o martelo da sua, não é privatização por inteiro, é uma mudança de estilo, é uma corporação, e sem que o governo venha perder o domínio. O governo é o maior acionista da Copel hoje, ele continua com 15% das ações da Copel. O restante, ela foi dividida em inúmeros outros, né, da iniciativa privada. Então o governo continua tendo o comando. O que vai facilitar a vida da Copel? Vai sair das amarras da legislação toda e qualquer coisa pública. Hoje, infelizmente, o tempo para qualquer iniciativa é 10 vezes mais do que na iniciativa privada. A Copel, como corporação, ela vai poder estar no mercado mundial com a celeridade que o mercado exige hoje, dentro dessa economia globalizada. A Copel vai continuar. Ela não morreu, a Copel. Aliás, o governo conseguiu nesta negociação ter a concessão das 3 maiores usinas do Paraná, que hoje representa um patrimônio monstruoso. Se o governo não conseguisse trazer para si essas concessões, o que iria acontecer? Os chineses viriam aqui. Os chineses iriam ocupar essas 3 usinas, tomar conta, a própria Copel iria enfraquecer no mercado financeiro. Então, o que se fez foi um projeto de vanguarda, para um salto, de vanguarda da Copel para o mundo, sem
o governo perder o seu controle. Perfeito. O discurso da oposição é normal, né? É que assim, o PT tem a ideia da manutenção da empresa pública. Eu vejo que empresa pública vira um cabide de emprego, sabe? Então é o seguinte, hoje a Copel está num plano para beneficiar os funcionários, é claro que serão todos eles indenizados, mas para reduzir custo. Ela vai ser uma empresa enxuta, valorizada, as ações muito valorizadas, aliás, quem quiser investir, acho que é o grande momento. Perfeito. E o Paraná não perde nada com isso. Maravilha. Ô Traiano, nós estamos terminando já nosso bate-papo, que eu me comprometi que seria esse tempo, até para não eu sei da tua correria. Eu queria terminar, talvez, fazendo um registro, que esses dias nós estávamos num momento muito agradável lá no evento em Foz do Iguaçu, quando você participou lá do Itaipu Mais Que Energia, aliás, participou ativamente, lá foi bastante prestigiado pelo presidente Enel VR, enfim, pela diretoria da Itaipu. Eu estava contigo e nós estávamos num período à noite, que no outro dia seria o evento, nós estávamos no mesmo hotel. Eu de chinelo de dedo, você de chinelo de dedo, de bermuda, a gente conversando, batendo papo, tomando uma cervejinha, uma tranquilidade, era 9:30 da noite, falando de política e bastidores e tal, junto com o Beto Preto, junto com outros amigos. Daqui a pouco tocou teu telefone e você atendeu, você disse, prefeito. E eu fiquei observando, era o prefeito da cidade de Piém. Aí você desligou o telefone e falou assim pro Gerson, teu assessor, eu acho, teu amigo, enfim, temos que resolver isso. É um caso de saúde. Mexe aí com a Secretaria de Saúde, veja, porque é um caso emergencial e tem que resolver. Eu disse, né, até eu brinquei com você, eu disse, vocês não têm vida, né? E eu vi a tua preocupação, você disse, esse prefeito, além de ter me dado voto, por trás disso tem esse ser humano aí que está precisando. Por que eu quis contar essa história? Porque tem políticos que se escondem. Tem político que seria mais fácil naquela hora da cervejinha, naquela hora do chinelo de dedo, da bermuda, ali na tranquilidade lá do hotel, do Recanto Cataratas, que é um resort maravilhoso em Foz, onde a gente estava, e não atendeu, dizia, prefeito, vamos dar um jeito e tal. Até não resolveu, eu vi que você não estava sossegado. Então, eu registro esse final dessa entrevista. Não é homenagem, não é isso. Isso é até, eu acho que é função do homem público. Mas é reconhecimento, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, Traiano, felicidades, que Deus te abençoe. E estamos juntos aí, o que precisar para informar a comunidade paranaense, a gente está à disposição. Tá bom, Traiano? Eu que agradeço, Barbeiro, e você realmente foi testemunho disso. Eu tenho uma marca e uma característica como político de retornar e atender todos os telefonemas. Os prefeitos sabem, não deixo nada para depois. E o episódio realmente tinha um ser humano precisando de uma atenção. Uma coisa eu quero deixar muito claro, eu faço isso todos os dias, mas eu nunca vou usar o sofrimento das pessoas para benefício político, que isso é mau caratismo. Então, eu procuro sempre, né, que me recorrem a mim, dar a atenção necessária, resolver os problemas, que é tão difícil hoje, né, a questão saúde, a gente conhece, como a gente tem, claro, né, uma sanção sobre determinadas estruturas, sempre recorrem a gente. Nunca burlando a lei, isso que é importante que se diga. Mas assim, é o estilo, é a forma que eu trabalho e todo mundo que me conhece sabe dessa minha clareza em tudo aquilo que faço. Então, muito obrigado pelos elogios, contem sempre com o deputado Traiano, quando for necessário pode me ligar a qualquer momento. Conversamos com o deputado Ademar Traiano, presidente da nossa Assembleia Legislativa, que nos deu um tempo aí para bater um papo com o estado do Paraná. Nós vamos pro intervalo, voltamos já já. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.